O que acabou de acontecer com o filho de Elon Musk demonstra que ninguém pode ter tudo. A vida é cheia de altos e baixos, e nem mesmo o homem mais rico do mundo está imune a eles. Imagine ser pai e descobrir que seu próprio filho o odeia e não quer ter nada a ver com você. Aos 16 anos mudou de gênero e Elon foi enganado para apoiar a decisão. O que é ainda pior é que mudou seu sobrenome e revelou segredos sujos sobre o pai. Quais são esses segredos e o que mais aconteceu? O que ocorreu em sua infância para que ele mudasse tanto? Acompanhe enquanto investigamos o que aconteceu com o filho de Elon. Elon Musk, conhecido como pai de muitos filhos, frequentemente expressou seu amor por todos eles, dizendo que significam o mundo para ele, independentemente de qualquer coisa. Mas como diz o ditado, sempre há uma ovelha negra em toda a família. E para Elon, parece que esse papel pertence ao seu filho, Xavier Musk, agora conhecido como Vivian Wilson. Olá, sou Vivian Jenna Wilson. Só quero passar por aqui e dizer que estou bem. Na verdade, estou muito bem. A relação deles sofreu um rápido declínio durante a pandemia. Os problemas começaram quando Elon afirmou que foi enganado ao dar consentimento para que Xavier iniciasse uma transição de gênero. Segundo ele, pensava que estava apenas aprovando bloqueadores de puberdade, mas depois percebeu que era algo mais que isso. Vivian, uma das 5 crianças sobreviventes que Musk teve com sua primeira esposa, Justine Wilson, apresentou oficialmente uma petição há 2 anos para mudar seu nome e gênero. Nos documentos judiciais, declarou que a decisão foi baseada em sua identidade de gênero e no desejo de se distanciar completamente do pai. Isso gerou muitas perguntas. Como as coisas chegaram a esse ponto? O que realmente causou uma ruptura tão profunda entre eles? Aperte o cinto. Esta é a história de uma vida. Vivian começou sua transição aos 16 anos durante o caos da pandemia de Covid-19 e afirmou que Musk inicialmente não a apoiou. Após muitas discussões, ele finalmente deu consentimento para que ela iniciasse a terapia hormonal e usasse bloqueadores de puberdade, mas depois alegou que foi pressionado a assinar os formulários. Em uma entrevista, Musk lembrou que os médicos o alertaram que Vivian poderia se machucar caso fosse negada a assistência. Ele concordou, embora mais tarde tenha expressado arrependimento, dizendo que o tratamento, em sua opinião, havia destruído seu filho. Enquanto discutia a situação publicamente, ele se referiu repetidamente a Vivian, utilizando pronomes incorretos, o que adicionou mais lenha à fogueira. Musk não escondeu seus sentimentos, afirmando que as decisões de seu filho estavam sendo influenciadas pelo que ele chamou de mentalidade woke. Ele chegou a declarar que seu filho, Xavier, havia desaparecido para sempre. Mas Vivian, agora vivendo sua vida sob seus próprios termos, não deixou passar esses comentários. Respondeu com firmeza, mostrando a mesma audácia pela qual seu pai é famoso, deixando claro que mantinha firme sua identidade. É profundamente doloroso testemunhar a discórdia entre pai e filha. Musk, um homem que muitas vezes se apresentou como orientado para na família, agora se encontra distante de um de seus próprios filhos. Antes de falar sobre a resposta de Vivian, é importante entender o que levou Elon Musk a mencioná-la em uma entrevista pública. Musk explicou que decidiu mover a sede da SpaceX para fora da Califórnia por causa de uma nova lei chamada Projeto de Lei 1955 da Assembleia. Essa lei permite que as escolas mantenham em sigilo a orientação sexual ou identidade de gênero de uma criança frente aos pais. A lei foi assinada pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, em 15 de julho deste ano. Quando Jordan Peterson perguntou a Musk por que ele falava sobre isso, Musk compartilhou uma história pessoal sobre seu filho, Xavier, agora conhecido como Vivian Jenna Wilson. Musk classificou a situação como errada e disse que os adultos estavam influenciando crianças já confusas sobre sua identidade. Ele explicou como, durante a pandemia, foi convencido a assinar documentos para um de seus filhos mais velhos, pensando que se tratava apenas de ajudar. Musk disse que lhe disseram que seu filho poderia se machucar se não fosse permitido iniciar o tratamento. Mais tarde, sentiu que havia sido enganado e disse que não compreendeu totalmente o que estava assinando. Peterson argumentou que as alegações sobre maiores riscos de suicídio não eram verdadeiras e que a depressão e a ansiedade eram as verdadeiras causas. Musk concordou, dizendo que as pessoas que promoviam esses tratamentos estavam prejudicando as crianças e deveriam ser punidas. Ele explicou como o termo dead naming o fazia sentir que a pessoa havia desaparecido para sempre.
Também expressou arrependimento pelos bloqueadores de puberdade, dizendo que não sabia que poderiam causar problemas de fertilidade a longo prazo. Segundo um estudo da Clínica Mayo, publicado no início deste ano, os bloqueadores de puberdade podem levar a problemas permanentes de fertilidade. O estudo explicou que esses medicamentos interrompem a puberdade ao bloquear a produção de hormônios. Musk estava claramente abalado pela experiência e disse que isso o tornou mais decidido a lutar contra o que chamou de vírus woke da mente. Afirmou que já havia começado a trabalhar nisso e que não pararia porque este não era apenas um de seus projetos. Era profundamente pessoal. Aos 18 anos, parecia que Vivian estava esperando atingir a maioridade para agir. Além de assumir sua identidade, apresentou uma petição para mudar oficialmente seu nome de Xavier para Vivian e até mesmo retirou o sobrenome do pai, optando pelo da mãe. Deixou claro que não queria ter nada a ver com Elon Musk, dizendo que não desejava mais estar relacionada a ele de nenhuma maneira. Se fosse possível mudar seu DNA e apagar qualquer vínculo biológico com Musk, ela o faria sem hesitar. Assim como Elon se referiu a ela como se estivesse morta, ela também o considera morto. Pelo menos até ele dizer algo que a enfureça novamente. Muitas pessoas não simpatizam com Elon Musk, até mesmo em seu próprio aplicativo, X. Mas quando sua própria filha se junta desse grupo, surgem ainda mais perguntas. Vivian não se conteve ao responder às afirmações de Musk de que ela estava morta. Usou o Threads para abordar o assunto, dizendo que Musk continuava se colocando no papel de vítima e contando uma história lacrimosa sobre como seu filho havia sido influenciado por fatores externos, recusando-se a assumir qualquer culpa por sua relação rompida. Considerou suas declarações clichês e entediantes, chamando sua narrativa de repetitiva e perguntando se era o melhor que ele conseguia fazer. Vivian acusou Musk de tentar desviar a atenção de suas acusações sobre negligência durante a infância. Mas ela não parou por aí. Respondeu sarcasticamente no Threads, dizendo que as declarações falsas de Musk eram tão ridículas que quase davam vontade de rir, acrescentando que ela devia estar muito bem para alguém que supostamente estava morta. Em uma entrevista à NBC, Vivian descreveu Musk como alguém impulsivo, despreocupado e narcisista. Ela compartilhou que ele frequentemente gritava com ela por agir de maneira feminina e a criticava por ter uma voz aguda. Estou formulando uma resposta e tudo mais. Está em andamento? Está em andamento. Vivian disse que foi uma experiência cruel. Também abordou os comentários mais recentes de Musk, afirmando que ele estava irritado porque já não tinha controle sobre ela. Segundo ela, ele estava frustrado porque as pessoas ao seu redor o viam como controlador e imaturo. Mas isso já não era problema dela. O que piorou a situação foi o apoio público de Musk a Donald Trump durante as eleições nos Estados Unidos. Quando Trump venceu, muitos democratas ficaram sem esperanças. Para Vivian, isso confirmou sua decisão de deixar os Estados Unidos. Ela compartilhou seus pensamentos no Threads, dizendo que não via um futuro para si mesma no país. Mesmo que a presidência de Trump tenha durado apenas 4 anos e as políticas anti-trans não tenham sido implementadas, ela sentia que as pessoas que votaram nele permaneceriam e não queria ficar em um lugar assim. Tudo o que ouvimos até agora é apenas a ponta do iceberg quando se trata da complicada relação entre Elon Musk e sua filha. O amor que falta entre eles é algo que o dinheiro de Musk não pode comprar. E Vivian, sem se importar com o que os outros pensam, decidiu contra-atacar tão publicamente quanto ele. Em uma entrevista, ela deixou claro que não havia mistério sobre a personalidade de Elon Musk. Se ele parecia duro e cruel online, era porque realmente era assim. Ela o chamou de pai ausente que foi cruel com ela durante a infância, por ela ser queer e feminina. Sobre a afirmação de Musk de que foi enganado para assinar os documentos dos bloqueadores de puberdade, Vivian disse que isso não era verdade. Ela explicou que, embora ele tenha hesitado no início, acabou dando seu consentimento de forma consciente, já que era necessário o aval de ambos os pais para que ela pudesse começar o tratamento. Vivian afirmou que as declarações recentes de Musk ultrapassaram os limites. Ela acreditava que ele pensava que ela ficaria em silêncio e deixaria as coisas passarem, mas não permitiria que mentiras fossem espalhadas sobre ela para milhões de pessoas sem responder. Ela disse que Musk nunca foi um pai presente em todo o tempo que podia se lembrar. Apesar de ter a guarda compartilhada, ele raramente esteve presente em sua vida, deixando-a e seus irmãos aos cuidados de sua mãe ou babás. Mesmo tendo a guarda compartilhada,
ela observou que ele realmente não estava lá. Na época, ela não percebia o quão incomum isso era. Vivian se assumiu 2 vezes, primeiro como gay no 8º ano e depois como transgênero aos 16 anos. Ela não se lembra de como Musk respondeu à sua primeira saída do armário como gay. Quando ela se declarou transgênero, a pandemia já havia começado e ela estava vivendo em tempo integral com sua mãe, que foi muito solidária. A pandemia deu a Vivian a oportunidade de escapar do que descreveu como a crueldade de seu pai. Ela não queria ir para a casa dele quando chegou a Covid, chamando isso de um golpe de sorte. Quando Vivian tinha 16 anos, ainda menor de idade, desejava começar o tratamento para disforia de gênero severa, mas, segundo as leis da Califórnia, precisava do consentimento de ambos os pais. Enquanto sua mãe a apoiava, Musk inicialmente era contra. Vivian escreveu mensagens de texto para ele durante meses. E ele finalmente exigiu que se encontrassem pessoalmente. Quando se encontraram, ficou claro que havia muita tensão entre eles. Ela entregou os formulários médicos a ele e ele os leu 2 vezes, uma com ela e outra sozinho, antes de assiná-los. Vivian garantiu que ele sabia exatamente o que estava assinando e que não foi enganado. Ela começou com bloqueadores de puberdade antes de passar para a terapia de reposição hormonal, o que, segundo ela, a ajudou e tem ajudado outras pessoas trans a prosperar. Acrescentou que esses tratamentos salvam vidas e não devem ser mal interpretados. Vivian também expressou frustração sobre como adolescentes são pressionados a provar que estão em risco extremo de automutilação antes de serem aprovados para esses tratamentos. Ela sentia que tanto Musk quanto Peterson a julgaram durante a entrevista por não ser considerada de alto risco. Disse que foi levada a sentir como se precisasse provar que era suicida para merecer uma transição médica, chamando isso de absolutamente desconcertante. E agora a grande pergunta: e os outros filhos de Elon Musk? Eles compartilham os mesmos sentimentos que Vivian ou têm uma experiência diferente com ele como pai? O que você está prestes a ouvir vai te surpreender. Elon Musk tem 12 filhos com 3 mulheres diferentes, incluindo um que faleceu tragicamente em 2002. Com 11 filhos vivos, Musk tem uma família numerosa, apesar de seus casamentos não terem sido bem-sucedidos. Ele tem 6 filhos com sua primeira esposa, Justine Wilson. Seu primeiro filho, Nevada, morreu ainda bebê. Depois disso, tiveram mais 5 filhos, 2 gêmeos e um trio de trigêmeos. Mais tarde, Musk teve 3 filhos com a cantora Grimes, cujo nome verdadeiro é Claire Elise Boucher. Ele também teve gêmeos e outro filho com a executiva de tecnologia Siobhan Zilis. Nevada Alexander Musk nasceu em 2002 e faleceu no mesmo ano. Musk e sua primeira esposa deram as boas-vindas ao seu primeiro filho juntos, um menino chamado Nevada. Tragicamente, ele morreu por complicações relacionadas à síndrome da morte súbita infantil, com apenas 10 semanas de vida. Segundo o The New York Times, Musk compartilhou que segurou seu filho nos braços enquanto ele falecia, afirmando em um e-mail de fevereiro de 2022 que sentiu os batimentos de seu coração. No entanto, em novembro de 2022, Justine Wilson contestou a versão de Musk, escrevendo no X que foi ela quem segurou Nevada quando foi declarada morte cerebral após um incidente relacionado à síndrome da morte súbita infantil. Apesar do debate público sobre os detalhes, Wilson enfatizou que foi um dos momentos mais sagrados e definidores de sua vida. Após a morte de Nevada, Musk e Wilson tiveram gêmeos em 2004, Griffin Musk e Vivian Jenna Wilson. Esses gêmeos ganharam notoriedade nos últimos anos, especialmente Vivian, como mencionado anteriormente. Em maio, Musk compartilhou uma publicação no X, comentando sobre uma foto dele e de seu filho Griffin em um evento da American Express, em Miami. Ele escreveu que Griffin, seu filho mais velho, o acompanhou no evento. Após o nascimento dos gêmeos, Musk e Wilson deram as boas-vindas a trigêmeos, em 2006. Kai, Saxon e Damian. Não está claro a ordem exata de nascimento dos trigêmeos. Em agosto de 2024, Musk publicou outra foto no X, mostrando-se ao lado do primeiro-ministro da Índia acompanhado por 2 de seus filhos, identificados como Damian e Kai. Saxon, o terceiro trigêmeo, também foi mencionado por Musk várias vezes no Mies. Em janeiro de 2021, Musk compartilhou que Saxon, então com 14 anos, acreditava que 2021 seria um grande ano. Musk concordou e desejou o mesmo para todos. Em junho de 2022,
Musk também publicou sobre Saxon, sugerindo a ideia de um dia de festa mundial para celebrar o mundo inteiro. Damien, outro dos trigêmeos, chamou a atenção de Musk quando ele publicou um vídeo de Damien tocando piano durante uma visita a uma comunidade de idosos. Apenas 2 anos após o nascimento dos trigêmeos, Musk e Wilson se divorciaram em 2008. Segundo a NBC News, Musk foi casado 2 vezes com Tallulah Riley, mas eles não tiveram filhos. A história de amor entre Elon Musk e Tallulah Riley foi cheia de altos e baixos. Eles se conheceram em 2008, quando Tallulah tinha 22 anos e Elon 37, recém-divorciado. Após um romance intenso, ficaram noivos apenas 10 dias depois. Tallulah, que acreditava em não ter relações antes do casamento, casou-se com Elon em 2010 em uma cerimônia luxuosa. Mas a felicidade não durou. Eles se separaram em 2012 e Tallulah saiu com 16 milhões de dólares. Mas a história não terminou aí. 1 ano depois, eles se casaram novamente, apenas para que Elon pedisse o divórcio novamente em 2014, embora ele tenha retirado o pedido mais tarde. Finalmente, em 2016, Tallulah pediu o terceiro e definitivo divórcio, afirmando que eram melhores como amigos. Apesar dos altos e baixos, sempre mantiveram um vínculo próximo e continuaram a se apoiar mutuamente. Sua relação foi cheia de contrastes, desde a diferença de idade de 20 anos até suas diferentes perspectivas sobre amor e vida. Depois de Tallulah, começaram a surgir notícias de que Musk estava saindo com outra mulher. Grimes. Elon Musk e Grimes formaram um dos casais de celebridades mais surpreendentes dos últimos anos. Quando Elon Musk e Grimes apareceram juntos pela primeira vez, em 2018, surpreenderam a muitos. Musk, o bilionário CEO da Tesla e da SpaceX, parecia completamente diferente de Grimes, uma musicista canadense conhecida por seu estilo criativo e futurista. Sua história demonstra que o amor pode surgir de formas inesperadas. Seu relacionamento começou no Twitter. Musk, amante de piadas sobre tecnologia e ciência, planejava fazer uma publicação sobre inteligência artificial, mas descobriu que Grimes já havia feito a mesma piada anos antes em um de seus videoclipes. Impressionado por sua inteligência e criatividade, Musk entrou em contato com ela. Começaram a conversar e perceberam que tinham muito em comum. Em maio de 2018, os rumores de que estavam juntos começaram a circular. O relacionamento foi confirmado quando compareceram juntos ao Met Gala. Musk usava um smoking, enquanto Grimes surpreendeu com um traje futurista em preto e prata. Sua aparição juntos gerou um alvoroço na internet, cheio de memes e piadas sobre o casal em comum. Grimes logo se tornou uma grande defensora de Musk. Ela o apoiou no Twitter quando ele foi acusado de tentar impedir que os trabalhadores da Tesla formassem um sindicato. Também o defendeu quando ele foi criticado por doar a comitês políticos republicanos, afirmando que isso era o custo de fazer negócios. No entanto, seus comentários receberam críticas de seus próprios fãs. Seu relacionamento foi cheio de momentos públicos que mantiveram todos falando. Grimes acompanhou Musk na competição de cápsulas Hyperloop em 2018, junto com os filhos de Musk. Também apareceram em eventos como a festa de Natal das Kardashians-Jenner, demonstrando que estavam à vontade misturando-se com celebridades de Hollywood. Um dos momentos mais famosos de seu relacionamento ocorreu em agosto de 2018. Musk tweetou que estava considerando privatizar a Tesla por 420 por ação, afirmando que tinha os fundos garantidos. Esse tweet causou grandes problemas, já que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, Mashable SEC, o investigou. Mais tarde, Musk confessou que escolheu o número 420 como uma piada para fazer Grimes rir. Isso resultou em uma multa para Musk e sua renúncia como presidente da Tesla. Apesar dos desafios públicos, parecia que o casal se divertia juntos. Compartilhavam um amor por temas únicos e não convencionais, como a história de Genghis Khan e da Mongólia. Em 2019, quando Grimes se apresentou no Game Awards, Musk estava na plateia, aplaudindo de pé por ela. No entanto, seu relacionamento nem sempre foi fácil. Em 2018, Musk e Grimes deixaram de se seguir nas redes sociais, o que levou a especulações sobre uma separação. Mas alguns meses depois, foram vistos juntos novamente em um campo de abóboras com os filhos de Musk, deixando claro que seu vínculo permanecia forte, apesar dos altos e baixos. Em 2020, Musk e Grimes deram as boas-vindas ao seu primeiro filho juntos. O nome do menino, XAE-A12,
gerou grande alvoroço. Musk explicou que o nome era uma combinação da letra X, o som Ash, representado por E e A12, em homenagem a um avião de reconhecimento. Mais tarde, tiveram que modificar o nome para cumprir as leis de certidões de nascimento da Califórnia, mudando-o para XAE-AG. Embora Musk e Grimes tenham se separado em setembro de 2021, seu relacionamento continuou complicado. Eles tiveram outro filho, Exa Dark Sidereal, por meio de uma barriga de aluguel em dezembro de 2021. Grimes explicou em uma entrevista à Vanity Fair que sua relação era fluida e que, embora vivessem em casas separadas, ainda eram melhores amigos. Em junho de 2022, deram as boas-vindas ao terceiro filho, Technomechanicus Musk, apelidado de Tal. Grimes pediu privacidade para seus filhos, mas mencionou o quanto estava orgulhosa deles. Enquanto seu relacionamento com Grimes continuava complexo, Musk teve gêmeos com Siobhan Zilis, uma executiva tecnológica próxima a ele na área de inteligência artificial. Os gêmeos nasceram em novembro de 2021. Em um perfil publicado pelo The New York Times em 2024, foi informado que Musk construiu um complexo familiar no Texas, avaliado em 35 milhões de dólares, para abrigar seus filhos e duas das mães de seus filhos. Zilis e seus gêmeos se mudaram para uma das casas do complexo. Não importa o quão grande seja o império de Elon Musk, está claro que seu projeto mais complicado sempre será sua família. Você acha que a raiva de Vivian em relação ao pai é justificada? Haverá uma oportunidade de reconciliação num futuro próximo? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Além disso, clique no próximo vídeo que aparece na sua tela. Há muito mais drama para descobrir.